Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora, microempreendedores individuais e o coronavírus. Comigo no estúdio está a coordenadora de empreendedorismo e inovação da Prefeitura de Ponta Grossa, uma das profissionais que eu mais admiro dentro do poder público no Paraná por conta de tudo aquilo que faz pelo microempreendedor individual, Tônia Mansani. Tônia, obrigado pela presença hoje aqui. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Pena que o momento não é tão bom, né, Ney? A gente vai falar de um assunto tão sério, mas é sempre bom estar aqui com você. Tônia, a Prefeitura de Ponta Grossa tem se destacado na área do atendimento ao microempreendedor individual e na área de empreendedorismo e inovação, fazendo com que os pequenos empreendedores de Ponta Grossa passem por um processo de qualificação constante e de orientação constante. Toda empresa pode dar certo, mas é preciso que exista uma cultura empreendedora. Infelizmente, no Brasil, isso não existe. Em alguns países onde o liberalismo é sólido e, diga-se de passagem, bem estruturado, como no caso dos Estados Unidos, né, nós temos esse espírito empreendedor um pouco mais alimentado, digamos assim, durante o ensino médio, o ensino fundamental, né, mas sem falar ainda nos cursos superiores dos Estados Unidos, por exemplo. Ou seja, existe um espírito nato de empreendedor dentro do povo norte-americano. Isso vem sendo construído dentro do Brasil já há um bom tempo. E o brasileiro tem uma criatividade que é fantástica. Porém, falta um pouco de traquejo. E aí, pessoas como você e instituições como a Prefeitura de Ponta Grossa acabam ajudando essas pessoas a passar por essa fase inicial de uma atividade empresarial que é tão difícil. A mortalidade empresarial no Brasil é muito alta, né? Empresarial, eu falo. Mortalidade empresarial, porque a gente vai falar de coronavírus também. E agora a gente vai passar por um período muito turbulento de pelo menos 4 meses, de acordo com o Ministério da Saúde. Como que os pequenos empresários podem sobreviver à ausência de fluxo de clientela nesse intervalo de tempo, num intervalo de tempo, diga de passagem, tão longo, de 120 dias? Essa pergunta é super complexa, né? A gente queria ter a receita para poder falar especificamente o que eles devem fazer. Mas a criatividade, sem dúvida, a inovação incremental vai ser a grande diferença de quem vai sobreviver ou não em 4 meses. O grande problema do pequeno é a ausência do capital de giro, que as grandes empresas têm e aí compensam. Porque quando eu não tenho giro e eu tenho compromisso, eu vou tirar da onde? Então ele vai acabar se endividando. Você tem que pensar qual estratégia que você vai fazer para que o teu cliente chegue até você no momento que eu não posso ter contato físico. Então, assim, você fazer entrega, né, a questão do delivery, para quem as vendas pela internet, você vai ter que mudar a tua forma de chegar até o cliente. E outra ferramenta importante agora é a fase da negociação. É negociar quem é teu fornecedor, porque está todo mundo na mesma situação. Vai ser um não receber em cascata. O governo federal decretou ontem, né, na verdade foi o Comitê Gestor da Micro e Pequena Empresa, que ele vai, as guias referentes ao MEI do mês março, abril e maio. Então, março eu vou pagar em outubro, abril em novembro e maio em dezembro. Então, ele postergou. Mas são R$50, né? Se a gente pensar, não faz cócega para o grau de endividamento que ele vai ter. Pois o MEI deve ter feito estoque, né? Deve ter fornecedor para pagar. Então, agora vai ser o momento, Ney, de negociação. Negociar seu aluguel, negociar a sua dívida, vai ter que negociar com as instituições, aquele que pegou crédito. Para alguns o crédito vai ser uma oportunidade de sair e de pegar capital de giro, as instituições devem abaixar, a gente não teve nenhum posicionamento das instituições financeiras, se eles vão aumentar, né, se vão criar alguma linha de crédito específica, mas acredito que o governo federal vai ter que lançar. Ele lançou alguma coisa para o autônomo, né, R$200, que também não vai fazer muita diferença, mas inclusive só para quem está inscrito né, dentro dos CRAs ali, que tem que ter alguns critérios, não é para qualquer autônomo, né? Ele tem que estar numa linha ali dentro, acho que é do SUAS, que eles devem ter feito a inscrição. Acredito que o governo deve lançar alguma linha de crédito para tirar as pessoas desse sufoco. A única medida até agora real é que ele postergou o pagamento do DAS referente a março, abril e maio, que ficou para outubro, novembro e dezembro. Tônia, eu mesmo fiz um comentário na internet esses dias atrás dizendo o seguinte, que o correto seria que a FEBRABAN orientasse seus associados, a Federação Brasileira dos Bancos, orientasse os seus associados, ou seja, os bancos, que são as empresas no Brasil que mais ganham dinheiro,
é um absurdo, é um escândalo o que eles ganham de dinheiro nesse país, disponibilizassem linhas de crédito para toda a população a juros efetivamente baixos, com um período de carência para iniciar o pagamento. Né? Então, você começa a pagar daqui a 120 dias. Eles podem fazer isso se eles quiserem, eles têm fôlego financeiro para fazer isso e vão lucrar muito na sequência depois, lógico, desde que eles baixem muito a taxa de juros para que isso seja pagável na sequência, porque as pessoas vão ter seus compromissos normais rodando depois, né? Em paralelo. Né? Você acredita que, eu não sei se vai funcionar desse jeito como eu sugeri agora, mas que alguém vai fazer alguma coisa para ajudar a passar esse período mais turbulento? Em primeiro lugar. Segundo, é importante que, sem desvalorizar as grandes empresas e médias empresas que empregam tanta gente, mas que as pessoas também deem uma chance aos pequenos empresários para que eles possam passar por esse intervalo de tempo? É importantíssimo você consumir do pequeno. Né? A gente tem que lembrar, Ponta Grossa tem uma situação um pouquinho privilegiada em relação ao resto do país. A maioria das cidades brasileiras, 99% das empresas existentes nos municípios são micro e pequeno. Então, se elas quebrarem, acabou o emprego. É o pequeno que faz o trabalho formiguinha, que o dinheiro circula no município. Então, quando eu tenho uma empresa grande, a gente tem o privilégio de termos grandes matrizes, inclusive filiais e grandes grupos em Ponta Grossa, geram emprego, geram renda, mas eles contratam muitos pequenos e esse dinheiro circula. O nosso maior gerador de emprego hoje é o pequeno. Né? Mais de 60% segundo o Sebrae no Brasil, algumas cidades 56%, algumas cidades até 90% dos empregos são gerados pelo pequeno. Se o pequeno quebrar, a cidade quebra, porque é ele que é o gerador de emprego, ele que faz o serviço circular. Então é muito importante que a gente compre, faça uma grande campanha, compre do seu pequeno. Né? Não peça alguns estabelecimentos, sejam eles turismo, nós temos setores que vão ser atingidos mais fortemente. Então, peça turismo, nós vamos ter setores de festa, de lojas que vendem festas. Se nós não podemos fazer festa, eu não vendo desde a forminha para docinho até as doceiras vão ser prejudicadas. Então, é uma cadeia longa que nós vamos ter. Então, consuma do pequeno. Não cancele seu plano. Quem não puder, quem não precisar cancelar o plano, deixe o dinheiro circular. Porque o que está acontecendo agora é um pânico, as pessoas estão cancelando os planos, pedindo a devolução do dinheiro, e esses pequenos não têm capital para fazer a devolução. E aí nós vamos ter uma quebra, né? Se a gente olhar dessa forma, nós vamos quebrar muitas pessoas, né? Então é importante que a gente faça essa grande campanha para a gente consumir do pequeno, porque que é o pequeno que emprega, o nosso pai, o nosso irmão, o nosso filho, né? E aí o dinheiro vai parar de circular, porque a gente tem que olhar como um ecossistema, né? Se a gente olhar um ecossistema, se quem faz o dinheiro que circula em todos parar, o dinheiro não vai circular mais. E aí eu vou ter, não só o pequeno vai quebrar, muita gente vai quebrar, né? O emprego vai subir. Com relação ao governo, né, a gente não tem, eu acredito que eles devam fazer um pacote grande para auxiliar a micro e pequena empresa. Simplesmente você falar, olha, não precisa pagar os R$ 58,00 em março, abril e maio, pague em outubro, novembro e dezembro, não vai dar fôlego para ninguém conseguir ter condições. Então, o crédito, eles devem lançar um pacote aí com taxas de juros acessível, porque o crédito ele pode ser uma oportunidade para você sair da crise, mas pode ser uma grande ameaça e auxiliar você a quebrar ao contrário, né, mais rapidamente, porque aí o compromisso vai vir, eu já estou devendo mais o financiamento e aí eu não consigo sair. E é o que acontece com a grande maioria. Pega um crédito que não consegue, né, não analisa a questão do crédito e acaba saindo do mercado, que é muito triste. A gente teve um ciclo muito bom de crescimento das micro e pequenas empresas. O município está fazendo de tudo, enquanto o nosso poder é limitado, né, nós não temos poder de legislar em cima da questão tributária. Então, a gente está fazendo um suporte telefônico por WhatsApp, tentando dar alternativas, fazendo web com ele para dar ideias de como ele pode chegar até o consumidor, de que forma ele pode colocar alternativas para fazer fornecimento, para se comunicar. As mídias sociais estão aí para que ele seja visto. Então, é importante que o empreendedor olhe o que tem. Hoje, né, a gente está trabalhando com muitas lives, tem muita gente colocando seu conhecimento à disposição, consultores que estão tão abertos a dar consultorias até gratuitas. Então, assim, a informação e a alternativa, a criatividade, sem dúvida, Ney, ela vai ser importantíssima, né? A gente tem que pensar, crise, você tira o S, né, vira CRIE. Vamos ter que criar alguma alternativa para sobreviver. Tônia Mansani, coordenadora de empreendedorismo e inovação da Prefeitura, obrigado pela sua presença hoje aqui.
Eu que agradeço, a gente não pode ser, a gente tem que se manter otimista, é um momento muito difícil para o pequeno e que a gente está sempre à disposição para tentar auxiliar, e é um momento que eu acho que os munícipes têm que auxiliar e consumir do nosso pequeno local, porque é ele que faz a nossa economia oxigenar e que mantém a nossa cidade nesse ciclo de desenvolvimento tão pujante. Novamente, muito obrigado. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.